E hoje nós vamos falar sobre os 3 eixos da campanha da fraternidade, dos 3 eixos que conduziram o texto base, né? Que tem o ver, o sentir e o agir. E para a gente compartilhar aqui essas boas práticas de fraternidade e compartilhar boas palavras de fraternidade, hoje estamos na companhia do Vicente Siqueira e do Elias Garcia. Eles são ministros da Eucaristia aqui da paróquia São Benedito do Alto da Ponte. Então hoje vamos olhar de atenção ou olhar de indiferença. E neste primeiro bloco, a gente vai tratar um pouco de como é realizada a campanha da fraternidade. É como todo objetivo do cristianismo, que é o evangelizar, né? O levar uma boa nova, levar a esperança, levar o amor às pessoas, né? Levar o amor. E é daí que eu queria começar a nossa conversa, porque nós perdemos um pouco o sentido do amor, porque ele é uma palavra muito desvalorizada, ou mais abusada nos dias de hoje, né? O amor basta-se a si mesmo. Mas para nós, seres humanos, muitas vezes nós precisamos de alguns argumentos que nos convençam da necessidade de nos amarmos, né? E a fraternidade é um argumento muito forte, porque quando a gente percebe que nós somos irmãos e que vivemos juntos nessa casa comum e precisamos cuidar um do outro, então o amor se faz necessário. E ele entrando em ação, nada mais é do que essa campanha da fraternidade que a gente reflete todo ano, sim, na Quaresma, mas são temas que perpassam aí os tempos, né, que possam ser dialogados e conversados durante todo o ano. É uma campanha que começa uns 2 anos antes, com pesquisas, né, com estudos, com elaboração do texto base, e depois, na Quaresma, ela acontece de forma ativa nas comunidades, mas ela quer continuar dialogando com a sociedade. Esse também é um objetivo da campanha da fraternidade. Abrir um diálogo com a sociedade, né, para percebermos as necessidades das pessoas e dos irmãos nos dias de hoje. O que eu gostaria de dizer, de ressaltar, que o Vicente falou, é verdade. O amor por si só basta. E a fraternidade realmente ela agrega esse potencial da gente se amar. A fraternidade, como nós vimos no programa anterior, na conversa que nós tivemos anterior, ela vem de frater, de irmãos, de unidade, né? Então, a fraternidade em si já faz essa prática do amor. E a prática da campanha da fraternidade, que acontece todos os anos nas comunidades, ela vem exercitar essa forma de amar. Simplesmente colocamos alguns temas diferenciados para direcionarmos esse amor para aquela necessidade daquele momento, daquela situação que está se correndo, entendeu? Então, cada ano tem-se um tema diferenciado, tentando abranger um problema para que a gente possa amar mais, vivermos mais a fraternidade. O ver, a campanha da fraternidade desse ano, ela se baseia na parábola do bom samaritano. Então, o ver, ele traz essa parábola do bom samaritano, e todos esses personagens da parábola do bom samaritano, ele tem alguma coisa em comum. E não existem nomes. O samaritano são pessoas, são nacionalidades, são funções ou profissões. Por exemplo, nós temos o samaritano descende da Samaria, então é uma nacionalidade. Nós temos o levita, que é da tribo de Levi. Nós temos o sacerdote que ocupa uma função, né? E temos também o andarilho, aquele caminhante que passar, que é um viajante, que você vê que não tem um nome, né? Não é João, Maria, Pedro, não existe esse nome, existem só essas funções. E temos o assaltante, os vândalos que agrediram, né? o viajante. E isso nos faz com que nós consigamos olhar a parábola do bom samaritano e colocarmos cada um desses personagens atuais hoje. Se nós formos pegar, por exemplo, os assaltantes, quem são os assaltantes hoje que causam essa violência contra o viajante, que no caso é o andarilho, aquela pessoa que vive, que podemos colocar esse andarilho, esse viajante, como
uma pessoa da comunidade, um ser como nós, né, comum, que somos violentamente agredidos, né? Quem são os assaltantes e nós somos as vítimas, né? Então, se nós formos analisar por esse sentido, nesse primeiro foco, né, do viajante e do assaltante que agrediu, né, para a gente analisarmos, ele pode ser, por exemplo, a violência. Nós sofremos a violência diária, a violência doméstica, o feminicídio, nós vemos os assaltos, nós vivemos a intolerância racial, a intolerância da LGBT, nós vivemos a intolerância religiosa, psicológica. Isso aqui são agressões que a comunidade sofre diariamente. A falta de justiça, né? Tudo isso são agressões que nos agridem, que nos derrubam e que nos colocam no chão, né? E por outro lado, nessa mesma ver, nós podemos sentir, por exemplo, assim, o levita. O levita, como eu falei, é uma nacionalidade. Ele tinha uma função também no templo, né? Se você for acompanhar a parábola, ele passa e não cuida, ele vai embora. E não para cuidar da pessoa que está caída ali do assalto, que se a vítima, né? Ele passa batido. Depois passa o sacerdote também desvia do caminho. Mas todos esses dois, tanto o levita quanto o sacerdote, eles tinham um motivo para não atender. Eles tinham funções no templo. O levita não poderia cuidar porque ele estava, se ele se tocasse naquela pessoa, ele ficava impuro. E se ele ficasse impuro, ele não poderia servir no templo. E já o sacerdote, a mesma coisa, não poderia cuidar. Então ele colocou a função dele, aquela obrigação que ele tinha no templo, acima da misericórdia, da compaixão. Ele deixou isso aí para depois. Foi cumprir a função dele, que era a obrigação dele, e deixou aquilo lá de lado. E o samaritano, ele largou, ele não tinha função, inclusive ele era mal visto pela sociedade, todo mundo não gostava do samaritano, né? Aí o que aconteceu? Ele viu e sentiu compaixão e cuidou dele, que é o lema da campanha da fraternidade. Então, esse aí que é o aspecto que nós vermos, nós analisarmos hoje, quem são os levitas, quem são os sacerdotes, quem são os assaltantes, quem são as vítimas de hoje e quem são os samaritanos. Entendeu? O ver nos faz analisar na atualidade de hoje quem são esses personagens, que na parábola não tem nome, né, como eu já disse, mas eles têm, na nossa sociedade, ele é bem explícito. Nós conseguimos identificar todos esses personagens na nossa sociedade hoje, né? Por exemplo, o exemplo de um samaritano hoje, bem visível ao nosso alcance, é o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. O padre Júlio Lancelotti, com aquele atendimento que ele faz com os moradores de rua, que faz aquela acolhida toda, ele é um bom samaritano, é um exemplo de um bom samaritano, hoje, na atualidade, né? E é assim que funciona. Então, a campanha da fraternidade vem ressaltar isso, ele vem colocar esses problemas no ver, no caso, né, que nós estamos analisando agora aqui, essa situação toda que nós sofremos, dessa violência, dessa agressão que nós sofremos diária, e tentarmos enaltecer os samaritanos, que existem na nossa sociedade também. Mas esses samaritanos, como aconteceu na parábola, ele é desconhecido, ninguém sabe que ele existe, ou então não tem uma participação ativa na sociedade, ninguém o reconhece, mas eles estão lá. Então, se nós olharmos para o tema da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e vida, algumas pessoas poderiam assim imaginar de que se trata de termos repetitivos, né? A campanha da fraternidade acontece no Brasil desde 1962. Desde então, vários temas referindo-se à vida, né? Por exemplo, lembra de 74, né? Não era nascido, muitos de nós não, mas em 1974, o tema da campanha, o lema, aliás, onde está o teu irmão? Em 84, para que todos tenham vida. Em 2008, escolhe, pois, a vida. Então, alguém poderia achar que são temas repetitivos. Nossa, a igreja está falando de novo sobre a vida. E mesmo naqueles temas um pouco mais específicos, como do ano passado, políticas públicas, nós podemos enxergar que elas falam, no fundo, num pano de fundo, a vida. Mesmo falando de temas específicos, como, por exemplo, no ano passado, das políticas públicas.
né? Não se trata de uma repetição, muito pelo contrário, né? Trata-se aí de reconhecer que um tema nunca deixou de estar presente. Esse tema vida nunca deixou de estar presente nas reflexões, nas meditações da campanha da fraternidade, né? Isso que é melhor reconhecer. E interessante a gente olhar para as personagens dessa parábola que o Elias nos trouxe, que, aliás, é a luz que ilumina esse tema, desenvolvendo esse tema no ver, no sentir e no agir, desenvolve esse tema olhando para a parábola. Que parábola? A parábola do samaritano. A gente chama bom samaritano, mas, a verdade, a gente vamos chamá-la somente de samaritano, né? Por quê? Ali tem alguns personagens. O que acontece, né? Jesus é questionado por um doutor da lei sobre o que fazer para ganhar a vida eterna. E ele fala, cumpre aquilo que lês no Antigo Testamento, né? Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aí o doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus conta essa história bonita, mas uma história muito real naquele tempo e nos dias de hoje também, em que temos uma vítima, uma violência, né? Alguns personagens omissos e outro que vem ajudar, cuidar daquela pessoa vitimada, né? Uma realidade bem atual. Mas é importante, Roberval, a gente olhar não para personagem, mas para as atitudes desses personagens. Porque as atitudes demonstram a moral que leva eles a agir dessa forma. Por exemplo, né, o ladrão. O ladrão ele tem uma moral para agir, né? Porque ele pensa assim, o que é meu é só meu. O que é seu deve ser meu. E se você não me der, eu mato você, né? Esse seria, assim, a moral do ladrão. E do sacerdote, do levita, que ele trouxe, ele também tem algo que conduz ele a agir daquela maneira. Ele pensa assim, o que é meu, o que é seu. Eu estou numa boa. Se você estiver na pior, é um azar seu ou uma incompetência sua, né? Então, é uma outra atitude. E, por fim, a atitude do samaritano, que pensa o seguinte, o que é meu só será realmente meu quando ele se tornar nosso. Eu achei muito interessante isso, não é a fala minha, mas é de um padre, né? Antônio Friso. Isso, Antônio Friso. Ele que, num artigo, disse esse argumento que eu achei interessante. A gente, às vezes, se perde olhando somente para o personagem e esquece de olhar para as atitudes que quer nos ensinar. Em qual atitude eu me encaixaria melhor nas minhas atitudes nos dias de hoje, né? Eu acho que é essa a questão que a gente poderia se levantar a partir daí. A compaixão é um sentimento aí colocado como critério para um agir de cuidar do próximo que está numa situação de dificuldade. Como na historinha em que a vítima encontra-se à margem, né, nós também nos deparamos nos dias de hoje com inúmeras situações de agressões à vida, de opressão, de violência, e junto com o crescimento cada vez mais, né, dessa realidade um pouco dura e cruel, cresce no ser humano algo que o Papa Francisco, no início do seu pontificado, deu uma denominação que eu acho interessante trazer aqui: a globalização da indiferença. Nós nos tornamos cada vez mais indiferentes ao sofrimento do próximo, né? Como a atitude do sacerdote e do levita na historinha, nós muitas vezes achamos assim mesmo, que o que é meu, o que é seu,
né? E cada um se vira, né? E se você está passando por algum apuro, é porque ou você não teve sorte na vida, ou porque você foi incompetente, enfim, é um problema seu. Não é problema meu, você está passando por alguma dificuldade. Essa insensibilidade, essa indiferença é também, segundo o texto base da campanha, é também uma forma de violência. É uma forma de alimentar a violência, a agressão, enfim, toda essa realidade que faz o irmão sofrer, né? E aí o sentir é o mesmo sentir de Jesus que a gente quer trazer para nós. Tem uma música do Pazezinho que é bem importante, bem legal de trazer, em que ele faz referência à felicidade com os sentimentos de Jesus. Eu tenho os mesmos sentimentos de Jesus para com o próximo, né? E lembro daquela frase até do nosso encontro anterior, que ser feliz é praticar a fraternidade. Então, para que esse ver, sentir e agir aconteça na nossa vida, esse ver, sentir e agir, ele é compartilhado aqui somente numa explanação do conteúdo, no desenvolvimento do tema. Mas ele acontece sempre em nossa vida de uma maneira única, né? Você vê, sente e cuida do próximo. Então, a questão do sentir, há um pouco tempo atrás, nós vivíamos um mundo relativista. Era tudo relativo. Você justificava os fatos com o relativo. Não, isso aqui não, mas isso é relativo. Criava-se uma desculpa para fazer as coisas erradas. E agora nós estamos vivendo uma insensibilidade, ou seja, nós não somos sensíveis às situações que acontecem na nossa sociedade. E passamos também agora uma fase do desamor, ou seja, nós cultivamos o ódio. Então nós passamos do relativismo para o insensível, insensato, sermos insensíveis, né? E agora estamos passando por uma questão de desamor, né? Uma cultura, muitas vezes, do ódio, uma cultura da incompreensão, que nem o Vicente deixou bem claro, o que é meu, o que é seu, se for meu, eu quero, e eu quero para mim. Ou seja, e você que se você está passando com um problema seu, não é meu, ou seja, é aquela insensibilidade que nós vivemos. E com tudo isso, o que acontece? Nós temos que procurarmos, como eu falei, os bons samaritanos, por aquelas pessoas que ainda cultivam o amor, aquelas pessoas que ainda são sensíveis à dificuldade dos outros, né? E particularmente nessa situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, uma coisa que eu percebi é que nós estamos sendo mais solidários. Existe mais solidariedade agora com essa pandemia. Muitas pessoas se ajudando, compartilhando, ou seja, essa questão do desamor, da insensibilidade, deu uma pequena quebrada nessa pandemia, entendeu? Fez nos sentir, se é que se dizer que tem alguma coisa boa na pandemia, né? Nós podemos dizer que tem essa sensibilidade, essa visão que nós temos ainda do amor ao próximo, da necessidade que o outro precisa da gente, da necessidade que nós precisamos de um do outro. Nessa ausência que nós não estamos de contato com os nossos próximos, tem pessoas ficando estressadas, pessoas ficando como se diz, ficando doentes, né? Por conta dessa ausência, dessa separação. Pessoa que costumava viver em comunidade, conversar com as pessoas, esse isolamento está fazendo isso com as pessoas. Mas ao mesmo tempo está fazendo com que as pessoas se acordem e olhem para o próximo, a necessidade que o outro faz para nós. A hora que nós convivemos juntos, nós não sentimos essa necessidade. Afastou, nós estamos sentindo essa necessidade de estarmos juntos, né? De estarmos vivendo juntos, compartilharmos e resolvermos os problemas mutuamente. Então, o sentir aqui é exatamente esse sentir a necessidade do outro, sentir que o outro precisa e nós temos que estar dispostos a ajudar, né? E não colocarmos, que é difícil nós colocarmos o sentimento de necessidade de ajudar o outro acima daquilo que é nossas obrigações. Que na parábola, como eu disse, o sacerdote tinha a função dele lá no templo, ele não abriu mão de ir ao templo fazer as funções dele para socorrer.
ele fez a opção. O levita também fez a opção. Mas o sentir compaixão, o próprio nome diz compaixão, aquilo que vem de dentro, que sai de dentro de você, que expande, que você põe para fora, entendeu? Não é uma paixão simplesmente, é compaixão, é uma coisa mais forte, mais necessária, que está precisando no mundo de hoje. Nós precisamos que mexa com as nossas entranhas, que mexa com o nosso sentimento, que sinta, que te incomode. A hora que você vê uma pessoa necessitada, vê uma pessoa que tem que mexer. Hoje o que nós vemos são pessoas com celular, acontece um acidente, uma tragédia, o pessoal lá com o celular filmando, a pessoa morrendo, e você filmando ali aquela pessoa sofrendo, não está nem um pouco preocupado. Ou seja, onde está a sensibilidade daquela pessoa em ajudar, em respeitar aquela pessoa que está ali sofrendo? Simplesmente está pensando, vou postar na internet, eu vou vender isso aqui para uma emissora de televisão e vou ganhar dinheiro com isso. Olha só se vê em que ponto que nós chegamos. Mas o sentir é esse. O sentir tem que mexer com a gente. Se você não mexer com você, você não vai ter essa sensibilidade de acolher o outro, né? Então, o sentir é uma coisa muito mais forte, mais necessária. Realmente sentir com paixão, que é o que diz o texto. Então, nessas considerações finais, eu queria retomar esse conceito de compaixão, que não é um sentimento somente que deve ser elogiável, que deve ser desejável nas pessoas nos dias de hoje. A compaixão, muitos podem interpretá-la, às vezes, como uma fragilidade da pessoa. Nossa, como a pessoa é frágil por sentir compaixão. Na realidade, ela é uma fortaleza maior do ser humano. Porque a compaixão é um sofrer com paixão, sofrimento, com sofrer com o irmão. É como você mesmo disse, Roberval, né? Nós estamos, infelizmente, vivendo em meio a muitos seres humanos invisíveis. O que é pior ainda é quando esses seres humanos deixam de ser invisíveis, passam a ser visíveis, mas para nós é como se fosse um cenário que poderia ser desprezado, um cenário que está atrapalhando a minha paisagem, né? A pessoa ali na rua atrapalha, às vezes, a boa imagem da minha empresa, da minha casa, a fachada do meu prédio. Então, essas pessoas, seres humanos, estão ali sofrendo e precisam da nossa compaixão. Não somente da nossa compaixão, mas a nossa compaixão irá nos levar a agir, né? E aí depois a gente vai voltar a conversar nas questões práticas da fraternidade, mas é preciso a gente sentir primeiro esse sofrimento do ser humano, do irmão, do próximo, para assim colocar em ação o cuidado que a gente deve ter com ele. A nós que estamos nesse momento, realmente a gente visa, né? A gente espera épocas melhores, com maior paz, com mais justiça, com mais fraternidade, né? E é cultivando esses sentimentos bons dentro de nós que irá fortalecer essa nossa caminhada em busca de uma sociedade melhor. Mas essa campanha da fraternidade em particular, ela me ressalta o seguinte, e que ela é muito real, ela está muito presente no mundo nosso hoje. A indiferença, aquelas pessoas insensíveis às situações que acontecem no mundo, que acontecem na nossa sociedade hoje, ela é muito visível hoje. E esse texto base que foi elaborado esse ano, eu que participo da campanha da fraternidade há alguns anos, já li vários textos base, esse texto base, ele conseguiu trazer uma realidade palpável, aquilo que a gente está vendo. Se você lê no texto base, realmente é o que acontece na sociedade, basta você virar os olhos para qualquer lado que você vire, você consegue identificar cada passagem aqui no texto, né? Então ele é muito bom, e a oportunidade que nós estamos tendo de passarmos isso, mostrarmos essa realidade que às vezes as pessoas ficam na sua indiferença, né? As pessoas não conseguem identificar aquela situação e sentir compaixão daquilo, né? Como o Vicente falou, compaixão, compadecer-se, sofrer com o irmão, né? Sofrer aquela mesma necessidade, não é simplesmente ficar filmando ou analisando uma tragédia, analisando um fato ruim,
simplesmente olhando por cima. Não, você tem que sentir compaixão, né? Amar aquele irmão, viver a dor que o irmão está vivendo, entender aquela dor que o irmão está vivendo. E a oportunidade que esse texto básico nos traz, exatamente isso, a oportunidade de nós estarmos falando para a sociedade, falando para os nossos irmãos, que a compaixão é necessária, ela existe, e nós temos que achar mais samaritano na nossa sociedade, valorizarmos mais os samaritanos. Uma atitude bem simples, pequenininha, é uma atitude de um bom samaritano, e nós temos que valorizar essas situações.